3. Lab 3. Lab 3. A Lab 3. Vamos lá. Fala, começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 21 horas, 4 minutos, trazendo para você o programa que fala de criatividade, inspiração, propaganda e marketing com muito bom humor, informação que você entende. Eu sou Karen Novas, te acompanho até as 10h30 da noite por aqui, junto com os meus queridos companheiros de bancada e sempre dois convidados especialíssimos. Então fica ligado com a gente que hoje a gente vai tentar esquentar a sua noite aqui em São Paulo. O negócio tá feio, cara. Ligaram o ar-condicionado central da história aqui. Não precisava de tanto frio. Tem gente que gosta de frio, assim como tem gente que gosta de tomar chicotada, tem gente que gosta do Palmeiras, tem gente que gosta de sofrer. Mas tá não, mas esse frio tá demais. Tá demais. Lembrando que você pode acompanhar a gente, fazer a sua pergunta, participar com a gente lá no facebook.com/programa Reclame, também no Facebook da Kiss. Então entra lá, manda sua mensagem, participa com a gente, que vai ser um prazer. A gente está em áudio e vídeo por lá e conteúdos exclusivos no decorrer do programa. Que semana, senhoras e senhores. Teve Bottle Challenge, depois eu vou descobrir se o pessoal da bancada tirou a tampa da garrafinha de alguma forma inusitada aqui. Teve Padre Marcelo Rossi voando. Vocês viram isso, cara? Eu vi, que loucura, Jesus. Que negócio fora do comum, cara. Jesus, a mulher foi com tudo, jogou ele pra... Eu vi um tweet dizendo que nem ele sabe se a igreja subiu ou se o céu desceu até agora. Sensacional. Um abraço. Quem fez? O Padre voador voltou, por favor, o nome. Não dá pra saber, porque as coisas viralizam todo Souza. um dia do outro. Não me venha com piada. Não me venha com piada sem graça, falando que foi um tweet aí, hein? Não é minha. Eu assumiria com prazer a autoria dessa, mas essa não é minha. Então fica ligado com a gente, vamos começar nosso papo. Hoje vai ter muito cinema, streaming, grandes clássicos da cultura popular por aqui. E tem ela, nossa eterna musa marota. Muito boa noite, Natália Rodrigues. Boa noite a todos. Vamos que vamos, o programa só tá começando, hein, gente? Vamos esquentar essa noite. Pelo amor de Deus, porque por tá favor, difícil. Por favor, né? Ele que não esquenta nem a marmita, mas tá aqui com a gente toda terça-feira. Muito boa noite, Emerson Souza. Já vem com a subinação. Eu não tô com frio, não tá um clima bem gostoso. É o único que não tá com frio. Ele tá de regata e sunga aqui do meu lado. É isso aí. Ele fez abdominal antes de entrar no programa. Ele fez glúteos hoje. É isso aí, fiz o glúteo. Muito Seu. Bom, hoje a gente vai falar do preço do vazamento dos dados no Facebook. A conta foi alta. Salgado, viu? A gente vai falar de uma possibilidade de acabar com esse inferno que são essas ligações indesejadas do telemarketing. Essa é uma boa notícia, tem uma possibilidade Fiquem de acabar aí com esse pra negócio receber aí, essa dica que é bom, cara. E vou falar de uma mudança no topo, uma mudança bacana no topo do Netflix também. Então tem bastante coisa pra falar, fora cinema, vamos falar de mala também, vai ter constrangimento. Vamos falar de eclipse. Vamos falar uma coisa aí. Vai ter eclipse da lua. Vamos mexer nesse mecanismo aí, né? Falando em eclipse, vamos falar com ele que é praticamente um eclipse nesse programa. Lunar, com o seu bigode. Muito boa noite, do Pares. Eu entendo que esse é um eclipse. Sabe por quê, gente? O pessoal que tá chegando agora.
eles sempre tentam apagar o meu brilho. Entendeu? Então eu sempre acabo sofrendo esse eclipse. Ele é muito no Corinthians. Ele é muito no Corinthians. Mas eu tenho a bunda grande aqui, não sou eu. Mas quem brilha pelo rabo. Vamos deixar isso. Que horror! Que horror! Pede desculpa aos ouvintes. Os meus ouvintes entendem os meus comentários. Talvez os do Caran não. Não, do Caran não dá pra entender. Não dá. Os seus têm humor. Obrigado, do Caran não. Obrigado. Vagalume, isso é vagalume. Isso é vagalume, exatamente, que brilha pelo rabo. Muito bem. Então, não fugiu da aula de biologia. A gente sempre começa com rock and roll aqui na Kiss FM. A gente abriu com Vida Bandida, sempre tem uma conexão com os nossos convidados. Um deles, um grande ator que, assim, um dos clássicos que ele fez tem muito a ver com Vida Bandida. O atual trabalho também tem um pouco de Vida Bandida. Então a gente abriu com o Lobão Vida Bandida, ele vai falar um pouquinho dos trabalhos assim que a gente voltar. E o outro trabalhou em banco, não era caixa, pelo contrário. Também quase dono. Banqueiro ou bancário? É que ali era perigoso ser dono também. Mas também trabalhou. É bom que a gente já entende como é que tá chegando. Ele tá afiado. A gente tem que se esquentar hoje de algum jeito. Hoje a gente fica preparado porque vai vir bomba. Vai ter churrasco aqui, pelo que eu tô vendo. Então vamos tocar inteira pra vocês, começando com rock and roll. Vamos de Money Honey com Elvis Presley. A gente já volta com o rock and roll. Vai tocar inteira? Vai tocar inteirinha. Nossa, você acredita? Vambora. Então vamos. Vamos fazer um churrasco. É nóis. Muito bem, senhoras e senhores, quem tá no Facebook com a gente, vamos ver se quem já tem alguém por aqui. Ó. Gerson Panazzolo tá com a gente aqui. Rodrigo Cerveira, das equipes tem 15. Gerson Eisenbach. Será que teve alguma coisa com a cerveja? Cerveja? É, Eisenbach. Ou é dono ou é fã. Se for dono, manda umas pra nós aí que vale a pena. Lembrando pra vocês que toda quinta-feira, às 5 da tarde, tem episódio inédito do Reclame lá no Multishow. Então a gente mostra pra você o que vai ter na próxima semana. Dá uma olhada aí. Oi, gente! Fiquei pequenininha! Ai, que bonitinho! Eu tô muito bebezinha ainda! Oi, agora eu tô crescendo, tô uma adolescente, 18 anos, pensa no corpinho, pronto, me caguei inteira. Fiquei velha de novo, mas isso não impede de estar aqui para dizer o que vai rolar no programa dessa quinta-feira, às 17 horas, no Multishow. Aliás, tô adorando esse ei, sente o eco? Incrível isso, né? Tô no Memorial da América Latina, tão chique. Mas deixa eu contar, porque a gente tem uma entrevista muito legal que eu fiz lá na Riviera Francesa, gente, com o mar da Côte d'Azur, assim, ó, de fundo, com Flaviano Faleiro, ele que é líder da Accenture Digital na América Latina. Além disso, a gente faz uma análise da categoria Creative Data com o jurado brasileiro e temos um case que comoveu e ganhou muitos aplausos no palco do Palé do festival Generation Lockdown, que vale a pena, imperdível. É isso, gente! Oi, tô ficando muito pequenininha novamente. Gostaria de mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você aí. Ai, que bonitinha, gente! Vocês viram aí? Então fica ligado, 5 da tarde, na quinta-feira tem várias reprises lá e depois também dá pra olhar pelo inspired.com.br, tudo que você perdeu na TV. 30 segundos pra gente voltar pro rádio. Quem tá aí com a gente? Olha assim, ó, o Henrique Baca tá aqui, a Solange Novaes mandou um beijo pra todo mundo. Beijo pra Solange. Beijão. O Gerson Eisenbach, que a gente falou, o cara da cerveja. Depois você explica pra gente qual é a tua relação. Se é bock, que é porque nesse fio o bock é legal. É uma IPA de repente. É uma IPA. Odila Rezende, o Célio Silva é o zagueiro? Será que é ele, Celião? Maurício Diogo, tem uma galera aqui. Boa, vamos nessa então, vamos voltar. Vamos lá. E o Renato Tudor. Renatão. Rock Reclame de volta aqui na Kiss, 21 horas 11 minutos. Vamos finalmente apresentar os nossos convidados dessa terça-feira. Natália, o primeiro deles, por favor. Ele nasceu no Vidigal e aos 15 anos se envolveu com o mundo das artes. Brilhou como cabeleira de Cidade de Deus e hoje ele tá bombando. Hoje não, né? Ele tá bombando desde sempre. Desde que ele se dá. Desde que ele começou a trabalhar com arte, ele tá bombando. Senhoras e senhores, com vocês, Jonathan Roggensen. Eu falei certo? Eu falei certo o seu nome? Certíssimo. Porque deve errar bastante, não é? É, rola umas brincadeirinhas, né? Qual que é a pior? Eu acho que é Häagen-Dazs. Ah, Eu já ouvi chamando pior, de As Häagen-Dazs. pessoas, acho que é confuso também esse nome, né? Na verdade, as pessoas olham pra minha cara e falam, esse nome
dinamarquês, África. Tão nórdico assim? Como assim? Essa miscigenação aí dá nisso, né? Muito bem, seu Brasil. Mas muito obrigado, estamos aqui. Sensacional, sensacional. Seja bem-vindo, Hogginson. Jonathan! Na moral, não, não Dá, é forte, né? Trazer um pouquinho de rap pra esse rock aqui. Boa. Chuck Berry. Sensacional. Se você não lembra do Jonathan Hogginson pelo nome, você vai lembrar do Cabeleiras. Se você estiver assistindo o Mecanismo, você também vai lembrar dele. A gente vai comentar um pouquinho sobre todos esses trabalhos recentes e antigos, clássicos do Jonathan. Do lado dele, para participar com a gente, Emerson Souza, quem tá aqui? Vindo do atendimento, ele passou pela W Brasil, FNASCA, DM9 e tantas outras grandes agências. Virou presidente e atualmente lidera a operação da agência Z+, aqui no Brasil. Quem? Esse mala Esse literalmente se chama Marcos Acerda. Marcos, não deixe ele jogar o peso de ser o zoado aqui em você, hein? Não, eu não deixe, porque o zoado é ele. Por que mala? Me pergunto, por que mala? Assim, Você era mala quando era criança? Mala todos somos, alguns assumem, outros não. Mas você se assumiu, foi isso? Por Na que verdade, mala? quem assumiu foi o Washington Oliveira, porque eu fui pedir um estágio pro Washington em 1990. E eu estava tão louco para conseguir o estágio que eu bordei as iniciais do meu nome, Marcos Antônio Lacerda de Ataíde na minha por camisa. isso, mala. E aí o Washington olhou para mim e falou assim, pô, o único mala que já se apresenta assim. Uma... E para todo lugar que eu ia depois, ele ligava para as pessoas, falou, ó, tá chegando um cara aí, chegou o Marcos Lacerda. Não, é o mala. É o mala. Então assim, essa é a desculpa que eu tenho. Essa é a desculpa que eu uso por aí. Você tem na tua ficha técnica O Washington Oliveira me deu esse apelido e eu aceitei. É justo, é justo. Vindo dele é saída. Vindo dele. Sensacional. Jonathan, cara, nascido e criado no Vidigal, primeiro trabalho de grande sucesso, bota sucesso nisso, Cidade de Deus. Foi. Como é que você entrou nas artes, cara? Cara, a história é legal porque eu venho de um projeto chamado Grupo de Teatro Laje do Morro, que teve em um período, teve incentivo da Petrobras, né, nessa época que o governo apoiava as políticas de iniciativa. E assim, pô, a diferença de você ter o acesso, acho que se dá, eu posso dizer, na minha carreira. Porque a partir do momento que eu escolhi fazer teatro, imagina, na década de 90, numa favela, Rio de Janeiro, lugar violento, bonito, porém muito violento. Você resolve tentar a vida através da arte, um lugar de privilégio, né? Que você ter acesso a fazer teatro, viver disso, você tem que ter muita coragem. E aí o Guti Fraga, que é um dos diretores, teve essa ideia de desenvolver teatro dentro da favela e promover o acesso através do projeto. Enfim, hoje em dia a gente tem possibilidade de fazer cinema, fazer séries através desse acesso. E ali a gente fazia, imagina, tinha contato com teatro, dança, fiz balé, fiz aula de música, de teatro, história do teatro, cinema. Enfim, você descobre que Machado de Assis é um cara preto e é uma representação. Você descobre que existe primeiro Machado de Assis e depois que ele é negro. Você tem um acesso que você não teria. Toda essa referência que às vezes na escola você não tinha. O fato de você não ter que se enquadrar num padrão de ensino, isso também favorece muito, porque eu me considero assim um cara que no início eu tive muitas limitações. Eu era gago, eu era fã, enfim, tinha vários problemas com essa questão até de me expressar. E o teatro foi a busca disso. Assim, eu fui buscar no teatro você evoluir ou tentar diminuir um pouco, minimizar essas limitações. Ou seja, mesmo que você não seguisse carreira como ator, como artista, seria uma coisa que teria te ajudado. É o que eu sugiro para todo mundo. Acho que o teatro ele até é meio terapêutico, porque você embarca numa pesquisa da história, da literatura, enfim, de filósofos que desenvolvem essa arte, que acho que funciona para qualquer tipo de trabalho, assim. Uma porque... Exatamente. Deveria ser matéria na escola. Porque ele te desenvolve, assim, o seu senso crítico, você aprende sobre outras culturas, você passa a respeitar outras culturas, o comportamento humano. Então, assim, é um trabalho que eu digo, tem esse glamour da arte, de ser artista, quando você fica famoso, mas é um trabalho intenso, assim,
12 horas no mínimo quando você está envolvido num projeto, quando não, você fica pensando... Não é aquela beleza de liga a câmera, faz alguma coisinha, ganha dinheiro e vai pra casa, né? É relação pesada. Posso dizer que a arte salvou minha vida, cara, assim, vindo da onde eu venho e fazendo o que eu fiz num país super racista e escravocrata, assim, que a gente ainda vive numa questão assim que eu acho que é limitado para quem quer acessar, assim, não tem acesso mesmo. Se você for nas periferias, nas favelas, as opções não são iguais. Não tem. E assim, da onde eu venho para competir igual, vou te dizer que não foi, assim, não foi igual mesmo. E são vários atores, né, dessa companhia, desse grupo, Nós do Morro, que seguiu, que tá super bem, que é aí Se a gente for dar nomes, né, você tem Thiago Martins, Jonathan Azevedo, Roberta Rodrigues, tem diretores, autores. Hoje tem um autor na nova novela da Globo, que é o Fabrício Santiago, que é um amigo nosso. Você tem diretores, você tem escritores, você tem, assim, em todas as áreas, vivendo de arte, assim, eu estou fazendo 20 anos de carreira e vivo disso, cara, assim, fazendo o que eu tive acesso, relacionado ao que eu tive acesso nessa escola, fora dos trabalhos que eu fiz, realmente que foram grandes trabalhos, desde o teatro, no cinema, na TV, peguei pessoas incríveis, assim, com capacidade de causar um impacto positivo de reflexão nos projetos que eu desenvolvi, porque muitos foram positivos e outros foram negativos. Eu posso dizer assim, que o próprio Cidade de Deus, se você for olhar assim, a perspectiva desse filme, ele causou um impacto negativo, porque a história não mudou depois de 20 anos. Sim. A gente vive o mesmo caos, a estatística é a mesma. Teve um choque de realidade, mas não teve a mudança. Artisticamente, assim, colocando no âmbito da arte, Katia Lund, Fernando Meirelles e toda a equipe, tecnicamente é um projeto incrível, né? É uma obra de arte incrível que o mundo pôde... Talvez o melhor filme da história do Brasil, tecnicamente falando, né? É ícone no cinema. Agora, politicamente falando, a TV, acho que um impacto que eu não vejo, olhando nas estatísticas, onde que isso teve impacto positivo. Então, assim, como que a gente hoje pode transformar através também desses trabalhos da pop art, do entretenimento. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô Mala, oi. E você, como é que que dia que você descobriu que você queria ser publicitário? Você quis deixar o seu reinado e se tornar um... Cara, na verdade eu sou filho, meu pai faleceu, mas eu sou filho de um aviador, meu pai era piloto. E como o assunto em casa era só sobre aviação, né, amigos, pilotos, primos, sobrinhos, todo mundo nesse mundo, eu também ia ser piloto, estava na cara que eu tenho até... Era um caminho natural. Era um caminho natural. Mas aí, pô, nessa vocação de começar na aviação, eu pedi um estágio para o meu pai na agência de publicidade da então companhia aérea, que já não existe mais, eu sou um cara um pouco mais velho que vocês aqui. Qual era? Transbrasil. Ah, sim. Transbrasil. Ai, não era nem nascido, mentira. Acho que você não era nascida quando fechou. Eu voei. Pô, era demais, né, cara? Era demais. Eu também. Você tem uma ideia, você via feijoada no povo, um negócio de outros tempos. Tinha era de fumante dentro do avião. É sensacional, outros tempos. A primeira companhia aérea trans, né? Do Brasil. E aí entendi. Mas aí eu, pô, no estágio que era simplesmente para que eu me aproximasse do mundo da aviação, eu já estava estudando também, fazendo alguns cursos para ser piloto, eu descobri a publicidade. Tive a sorte também de... Qual era essa agência da Transbrasil? Chamava Intermarket. E o sócio, meio dono, meio presidente, meio celebridade ali pra gente, era o Gianfranco Betti, o Panda, filho do Romeo Betti. Sim. E aí eu, porra, fiquei super encantado com o cara virou assim, sabe, um popstar na minha vida. E eu imediatamente falei, pô, eu não quero mais a coisa de ser piloto, eu quero trabalhar como publicitário. Então, em 1988, 89, eu tive esse início. E aí, a W Brasil, eu fui lá para a W e conheci o Washington, e virou essa história do meu estágio que eu comentei com vocês, que ele me deu o apelido de Mala.
E ali foi a largada realmente para a minha carreira publicitária na W Brasil. Alô, alô, W Brasil nos anos 90. E começando na W Brasil, na época auge da W Brasil, já é um negócio que é começar num Cidade de Deus do cinema. Assim, né? Washington, Ô, Jonathan, você tem uma ligação super forte com a música, né? Tem. Menina Carioca. Exatamente. Como é que surgiu isso? E muitos dos integrantes da banda são do Nós do Morro, né? Como é que vocês se juntaram para criar isso? Isso veio muito com um sonho de moleque, assim, a gente tinha um sonho de ter uma banda e tal, e acontecer, pelo menos no meu bairro ali, lá no Vidigal, que é a minha banda. Só que eu tocava bateria na banda, o nome da banda era Sucataca. É uma história interessante porque tudo é influência do que a gente vivia no teatro. No teatro a gente tinha que fazer uma peça todo final de ano, e você tinha que aplicar todas as atividades que você tinha. Então, se tinha aula de música, você tinha que aplicar música no espetáculo. E a gente começou depois a fazer musical no Nós do Morro. E aí a gente montou essa banda, eu comecei tocando bateria, meus amigos cada um escolheu um instrumento. E aí eu fui querer virar baterista. E aí a gente montou uma banda chamada Sucataque, porque a gente não tinha instrumento, e a bateria, então montou uma bateria com instrumentos de percussão. E aí se apresentou, aí teve contato com essa coisa de empresário, né, que você deve saber bem, da Elza Soares na época. E aí ela gravou uma música da nossa banda, no disco do Coque Até o Pescoço, e a gente começou a achar que isso daria certo, continuar com o projeto, enfim. Só que aí a banda acabou, aquela coisa de moleque e tal, tentei outra banda, tentei outra banda, e aí uma hora a gente se juntou assim, que foi a formação do Melanina Carioca. Eu, nessa tentativa, assim, já tinha produzido um camarada, isso tudo moleque, assim, a gente do nosso jeito, assim. E aí a banda dele acabou, ele ficou sozinho, eu fiquei sozinho, a gente juntou 3 pessoas assim, e foi montando, eles fizeram uma festa pra mim. Eu estava trabalhando aqui em São Paulo, voltei, fiquei um tempo fora assim, e aí teve uma festa surpresa, onde eu me apresentei com a minha banda de rap, e esse brother meu apresentou com a banda que eu produzi, que eram 4 meninas. E aí juntou assim, a gente resolveu manter essa formação que virou Melanina Carioca, esse lance de ser todo mundo ator, era muita gente, tinha 11 integrantes. Vocês são em quantos? Éramos, porque a banda deu uma mudada agora, porque a galera foi desenvolver outros trabalhos e tal, e não deu pra gente ficar cumprir e tal. Agenda, era difícil juntar todo mundo. Porque vocês fazem show pra caramba. Eram 11 pessoas. Não, e é uma banda que faz super sucesso. Assim, como é arte, a gente, enfim, achou uma maneira de criar um projeto, uma que tem representatividade, era majoritariamente a banda preta, assim, de atores pretos, e tinha essa representatividade nos lugares que a gente ia. Isso acabava influenciando bastante. As dificuldades também, por ser uma banda de preta, assim, a gente encontrou muito. Mas assim, a gente fez uma música que aí deu certo, tocou na novela, tocou nas rádios, e aí não tem como evitar. Aí a gente não tem como ter problema. É igual a sereia, né? Igual a polêmica da sereia, porque a galera pira, você vai vendo como que a sociedade funciona, assim, é interessante de ver isso. Você pega um personagem imaginário e ela não pode ser uma mina preta a fazer. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, literalmente, vai ter o filme da Pequena Sereia, Ariel, classicamente ruiva e branca, vai ser uma personagem negra, e aí teve uma polêmica absurda. Não, e entre outras, do 007 também, o ator tá se negando a fazer por conta desse racismo, né, que rola e tal, assim, a gente vive, e assim, você imagina, eu tenho 36 anos, 20 de carreira, levei, sei lá, quase 20 anos para ver um filme tipo Pantera Negra e achar isso, sei lá, achar isso normal, assim, é absurdo, sabe? É um absurdo. Você acha isso tipo, legal, pô, legal, calma aí. Não é legal. A história da Ariel é sensacional porque o pessoal fala, não, mas não tem sereia preta. Como não? Aí você fala, deixa eu te falar uma coisa sobre sereias, meu amigo. Não, assim, aí não, deixa eu te falar uma coisa sobre o ser humano, eu vou né? mais profundo, mesmo que ela fosse ruiva, eu acho assim que a gente tem que entender que se o mundo ele é diverso, a gente tem que respeitar essa diversidade cultural, religiosa,
enfim, tem espaço para todo mundo. E no entretenimento também tem que ser assim, porque nunca foi, se você for pensar. Deveria ser um reflexo da vida real. Exatamente. Não deveria existir cota, né, na verdade, né, porque você vê a cinema, a arte, a modelo, não sei o que, tem cota, só pode 2 negros, uma japonesa, uma ruiva, o resto é branco. Não, eu passo agora, tipo assim, no próprio mecanismo. Aí, quando você vai pro debate, assim, a galera fala, pô, você é representatividade, beleza, mas não tem proporcionalidade e equidade, assim, então são várias pautas que a gente tem que entender que para você realmente contemplar a sociedade, a gente tem que repensar a maneira como que ela está funcionando e realmente está de uma forma... Você sabe, uma das coisas que acontecem lá na agência, e a gente tem muito orgulho disso, uma das agências do grupo, que é a BTC, o formato de contratação de alguns executivos ou executivas é por meio de o que a gente chama de contratação às cegas. Então a gente recebe o perfil da candidata ou do candidato sem ver nada. Você não tem gênero, ver foto, idade, gênero, absolutamente nada. Você só olha a capacidade e você convida e acaba na entrevista descobrindo quem é, como é, e que sabe que banda toca e tá tudo certo. É interessante até pra você perceber se você até sem perceber tinha algum tipo de preconceito, né? Porque às vezes fala, não, isso aqui é uma vaga mais para homem, isso aqui é uma vaga mais pra gente jovem, pra gente velha. Cara, o futebol, a emoção que eu tive assistindo o futebol feminino, cara. Eu chorei com essas minas, cara. Porra, que isso, assim, a gente... Aí você pensa assim, legal, mas pensar que quantos anos essas meninas ficaram sem essa visibilidade, esse suporte, ainda é muito diferente. Que mesmo assim ainda não chegaram a possibilidade de viver isso, sabe? De ver e viver isso, a minha filha, enfim, um monte de coisas envolvidas, e você vê que, assim, como ser machista, ser racista, isso impede uma evolução da sociedade. Quanto impacta muito negativa. Sem dúvida. Para você que ligou o rádio agora, esse é o Rock Reclame, a gente está com Jonathan Hoggensen aqui e Marcos Lacerda, o head da Z+, uma das grandes agências do mercado brasileiro. Mandar um abraço pro pessoal que está ligado aqui com a gente no facebook.com/programa Reclame. A Le Alves está aqui com a gente, da CLAG, esteve com a gente aqui semana passada nos microfones. Um abraço pro Luiz Lui, tá mandando aqui também, boa noite, beijo para todos e um beijo pro Mala. Grande Luiz Lui. Tem o Gilvan Farias aqui de Arthur Alvim, tá mandando um abraço para todo mundo. Gilvan, abraço. A Renata Naves mandou aqui, concordo plenamente, onde foi a obra Cidade de Deus impactou politicamente, pena que ela ter sido só uma obra técnica. E o nosso querido Everton Silva mandou assim, gostei muito do Pares usando o aplicativo de envelhecer. Não, ele tá assim mesmo. Ele tá assim mesmo. Ele tá um pouco acabado ao natural, assim, né, do Pares? Aliás, esse aplicativo tá sendo bom pros homens, pras mulheres, meu amigo, a gente tá virando uns demônios. Tem uma galera que, os homens que envelhecem bem, fica aquele grisalhão, tiozão grisalho legal, a mulherada tá sendo maltratada mesmo pelo aplicativo. E do Pares, você que é maltratado pelo tempo, o que você vai tocar pra gente agora? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu acabei de ver uma foto do Belo com a Graciane Barbosa. Meu Deus! Com esse aplicativo. Vocês chegaram a ver, gente? Eu acabei de ver que você abriu, que não vejo. Não vejo. Por que você tá comentando isso? Me explica, por favor. Peraí. Você quer desver? Gente, só um minutinho. Vou falar uma coisa pra vocês são novos na bagaça. É o seguinte, fala um de cada vez. Que eu já não entendi nada que vocês falaram, entendeu? Eu perguntei pra você. Não tem imagem, entendeu? Então não dá pra ver a boquinha, não dá pra fazer leitura labial. Depende, se o pessoal estiver no facebook.com/programa Reclame, tem imagem. Você viu só, o cara já veio me interromper, eu me calei e deixei ele falar. Eu perguntei pra você por que você tá fazendo esse comentário. Porque é uma coisa tão... Eu não precisava. Você quer um tempinho pra chamar adjetivo, Natália Rodrigues? Não tenho adjetivo. Mas eu concordo com a Natália, a foto da Graciane tá horrível mesmo, é isso mesmo. Vamos ouvir Nick Cave com Mermaids, vamos ver as sereias. Porque a sereia não tem cor, a sereia não existe, então obviamente também a sereia não tem que ter cor, né? Exatamente, muito bem, muito bem. Do Pares selecionou Nick Cave com Mermaid, esse é o Rock Reclame com o ator Jonathan Hoggensen. Daqui a pouco ele vai falar qual é a procedência do sobrenome. E com o nosso querido Mala, Marcos Lacerda das Z+, a gente já volta com o Rock Reclame. Facebook? Sim, senhoras e senhores. Vocês estão ligados com a gente aí no Facebook, a gente está acompanhando aqui quem manda pergunta pra gente. Vamos ver quem está aqui com a gente. O Marcos Hermes está aqui com a gente
também, Aurélio Gonçalves Filho, Sebastião Antônio sempre com a gente também. Beijo, Sebastião Marcos Antônio, agora dá Hermes. pra fazer uma pergunta. Faz uma pergunta. Não, tem uma pergunta, o Everton Silva pergunta, Jonathan. Ele fala, acho que é cedo pra você responder, mas ele fala, você falou que o Cidade de Deus mostrou uma realidade, que 20 anos depois ela continua a mesma, e aí ele pergunta se você sente que o mecanismo tem potencial para mudar um pouco essa história, ou deixar um legado, ou gerar reflexão. Pode mandar lá. Pode mandar. A gente tá só com o Facebook, mas o pessoal tá participando. Eu acho que, na verdade, assim, imagino colocar nesse lugar de que uma série como essa vai mudar uma estrutura que existe há mais de 500 anos. Viciada, né? E que Tropa de Elite também tentou mexer bastante e não necessariamente mudou. Eu acho que, assim, a arte, você tem dois lugares. Uma é a liberdade de você fazer arte, você se manifestar da maneira que você quiser. É legal ter pontos de vista diferentes. É legal hoje você ter diretores e autores negros entrando na cena, porque aí você dá a fala do Denzel Washington, né, que é uma questão cultural. Então, assim, se eu dirigir um filme vai ser diferente. Você quando pega um filme do Spike Lee, ele é diferente de um filme do Martin Scorsese. Então, assim, acho que ali, na verdade, eu tenho a sorte e a responsabilidade, eu percebo cada vez mais, de atuar e desenvolver obras que tragam uma reflexão, cara. Na verdade é mais isso, é você olhar e refletir e entender, assim, que a gente vive realmente um mecanismo, um sistema que não massacra o povo, assim. Eu não gosto de fazer essa propaganda, assim, parecer que é jabá, mas a Netflix hoje expõe e coloca conteúdos hoje, desde o mais nada, ali você só vai se distrair, perder tempo, puro, mas conteúdo e que geram puras reflexões, assim. Uma tem a tal da representatividade, é onde eu realmente pude desenvolver personagens que não são estereotipados na sociedade que a gente vive, que isso isso causou uma dificuldade na minha carreira quando eu comecei a recusar trabalhos e projetos que as pessoas sempre me indicavam para o mesmo personagem. Então, assim, quando você tem essa possibilidade de ter a última série que eu fiz, você tem uma autora negra escrevendo para um personagem com um ator negro, ela vai me defender de um outro ponto de vista. E conteúdos que realmente trazem reflexões. Se você pegar ali mecanismo que, de certa forma, até para quem é de fora do Brasil, entender um pouco como funciona a política brasileira, ou Democracia em Vertigem. Você pega aí o Guerras Brasileiras, e todas essas séries que falam de questões, até o Aruanas agora, que vai entrar agora, acabou já na Globoplay. Então, assim, você vê que uma plataforma provoca a outra a desenvolver temas que realmente são relevantes para a gente começar a refletir. Isso vai mudar? Não sei, mas esclarece muita coisa para próximas eleições, né? Para a gente repensar como está funcionando essa política opressora e tal. Assim, você vê aí, a cultura ela tem uma função, né? A arte ela tem, que seja um entretenimento, né? Cultura pop, ou algo político, cultural, social. Quando você fala, né, que tem uma função, eu também acredito nisso, mas muitas vezes a gente é calado. Muitas vezes, ultimamente, a gente vem sendo calado, a gente vem sendo oprimido no nosso poder de liberdade de expressão, que foi a nossa escolha, a gente escolheu trabalhar com arte, ter liberdade para poder falar. Sim. E quando você se sente oprimido, qual é o procedimento seu, né? Sendo negro, sendo do Vidigal, tendo passado por N coisas que você mesmo está dizendo, qual é o procedimento seu quando você se sente tendo passado por tudo isso e ainda sendo oprimido o seu poder de fala? É muito bom poder falar sobre isso, porque na verdade eu nunca deixei de ser oprimido, assim. A minha história inteira, olha que eu tenho algumas vantagens. Vamos falar de pirâmide social, eu como homem negro e hétero, eu só passo pela pauta de ter a pele negra. As outras eu tenho vantagens sobre isso. Agora, se você for falar de uma mina preta, gorda, lésbica, ela está na base da estrutura.
Então, assim, considerando que eu ainda tenho vantagens e sou oprimido, imagina todas esses que estão abaixo. É sempre uma necessidade de eu evitar a dor que eu sinto e transformar ela em arte, em projetos que tragam reflexão. Que hoje a gente vai voltou. voltar no rádio, mas a gente volta nesse assunto. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21 horas 37 minutos. Hoje a gente batendo um papo com o Jonathan Hogginson, ator de O Mecanismo, de Cidade de Deus, de tantos outros trabalhos, e com Marcos Lacerda, head da Z+, uma das grandes agências do mercado brasileiro. Chegou a hora de Emerson Souza trazer o que passou pela timeline dele. Emerson, o que rolou nessa semana na sua timeline? Então, para quem achou que ia ficar barato aquele episódio do vazamento de informações dos usuários do Facebook, que gerou tanta polêmica, né? Pois é. E que envolveu a Cambridge Analytica, errou. A rede social recebeu a maior multa já aplicada pela Comissão Federal de Comércio, são 5 bilhões de dólares, é uma grana, 5 né? bilhões de dólares, cara, é muita Quase grana. a poupança do Mala. Quase a poupança do Quase. Mala, é quase o fim anual, o bônus dele de fim de ano. Há mais de um ano as autoridades americanas estavam investigando o caso para entender qual o tamanho do vazamento de dados. Para quem não lembra, várias contas foram não necessariamente hackeadas, mas tiveram as informações pessoais vazadas, e uma empresa privada, a Cambridge Analytica, usava isso para oferecer comunicação, utilizar isso em benefício próprio dos próprios clientes. Então o negócio foi tão pesado que, de acordo com Wall Street, o valor foi definido ainda depois de acordos, ou seja, a multa ia ser mais pesada. A Facebook teve que entrar com acordos para pagar só 5 bilhões de dólares. E aí, quando o cara paga uma verba dessa, imagina quanto ele lucrou com isso também, né, para conseguir chegar no... Ô Mala, em Cannes, por exemplo, tá todo mundo, os dados assim, vem sendo utilizado por empresas, por marcas, por todo mundo há um tempão, para ter uma comunicação mais precisa. Mas assim, a legislação no mundo vem mudando para que exista um limite nisso, né? Como é que você acha que aqui no Brasil esses dados vêm sendo usados de uma forma menos invasiva, ou você acha que essa nova legislação que passou agora pode ajudar? Como é que você como um empresário da comunicação, vê a utilização dos dados aqui no país? Cara, eu acho que, como tudo, tem uma curva de aprendizado, sabe? De utilização mesmo das descobertas, né? De tudo, assim. Talvez lá atrás a gente passou também por um certo, entre aspas, abuso da televisão, antes do rádio, da revista, e agora, é claro, que com a hipersegmentação, em que você pode achar as pessoas em qualquer momento, estejam elas fazendo o que elas estiverem, e a gente vai lá e consegue mesmo, né, falar e atingir e tentar propor uma conversa ali, eu acho que a gente está saindo do bom senso só, que era uma cobrança do mercado e das pessoas, de que as marcas têm que conversar com as pessoas, mas na linha do bom senso e respeitando os momentos, etc. e tal, e está indo para uma coisa mais formatada e com aspectos legais envolvidos. Eu acho que assim, é a forma com que tem que ser e não tem saída, né? Eu acho que a partir do momento que você não quer mais ser impactado por aquela marca naquele momento que você está vivendo, você tem todo esse direito. E agora você legalmente, ou a partir de agora, as marcas, as empresas, as agências, está todo mundo se preparando para esse novo estágio. Aliás, a gente tem uma notícia que fique ligado que isso vale a pena e tem um pouquinho a ver com a história de usarem nossos dados para encher o nosso saco. Agora tem uma solução, é isso, Emerson? É isso. A partir dessa terça de hoje, um site vai ajudar você a não receber mais ligações chatas de empresas de telefonia. De todo mundo, em algum momento, já foi impactado por uma sequência incansável de ligações. E de todas, né? Não tem uma só que enche o saco, não. Hoje eu já cancelei. Hoje eu me inscrevi no site que você vai falar. Falei, eu quero bloquear todas as empresas de telefonia e o Emerson. Então tá. Olha, eu sinto que ainda não tem tecnologia abençoada pra gente bloquear. Vocês vão ter que me engolir mais um pouco. Mas conte aí, Emerson. Mas, então, vou seguir por uma determinação da Anatel, que é a agência que regulamenta a telefonia no país. Qualquer brasileiro pode se cadastrar no site nãomeperturbe.com.br para deixar de receber essas chamadas de telemarketing aí, de pacotes de telefonia, TV por assinatura ou internet. A decisão impacta algumas das maiores empresas do país, como Claro, Nextel, NET, Oi, Sky, TIM
O Max Lacerda aqui atende e a Vivo também. Ô, Jonathan, você já foi muito chateado com essas ligações? Ou você tá imune a isso? Não, não rola. Mas, assim, uma dúvida, na internet também. Por quê? Tipo, por e-mail. Teoricamente eles não podem usar o seu telefone para entrar em contato. Só o telefone. Mas porque aí... na internet também tem um pouco essa invasão, Também, né? tem os pop-ups, todos. E é isso, assim, eu acho que naturalmente, né, as marcas elas tentam estar próximas das pessoas. Sim. Agora, você pode ser um mala realmente estando próximo, você pode ser uma pessoa legal, bacana, uma marca legal. Sim. Trazer uma oportunidade. Eu acho que essa coisa de depender só do bom senso, não dava mais, e não dá mais. Assim, não, gente, vamos ter um bom senso, os executivos lá, porque aí você entra num lado subjetivo. Subjetivo. A partir do momento que você começa a legislar e causar uma regulamentação, dizer, cara, desse jeito não, então você pode entrar lá, se inscrever e proibir essa marca de te procurar, já que você não quiser. O pessoal vai ter que ser mais criativo e menos chato, literalmente. Então fica a dica, nãomeperturbe.com.br. Teoricamente, o serviço da Anatel, regulamentado, certinho, então não tem... Agora a gente vai poder bloquear a Anatel também, porque, A Anatel nunca me liga. te liga, você não sabe. Que pensa. Você que pensa. Você que Oficialmente. pensa. Ela podia ligar um pouco mais para os nossos... Não, Você que pensa a Anatel que- já me ligou. Quando eu tive que cancelar algum serviço, eu tentei cancelar e não Não conseguia, deu, ela te ligou de aí volta. você dá uma ligadinha pra Anatel, e aí ela me ligou de volta. Muito bem. E geralmente resolveu o problema, viu? A Anatel, você falou da Anatel Vai, não Azedume. ligar. Houve algum problema dessa fusão da Claro com a NET? A Anatel te chateou um pouco? Você tá meio agoniado? Não, Porque ele não, falou não. do jeito da Anatel Pessoal, aqui, eu senti. Não, tá. O Mala é Team Itália, né? O time dele é outro time. Foi divulgada nessa semana a lista das brasileiras do Women to Watch, um projeto liderado pelo American Advertising Age para indicar mulheres que estão sendo destaque no universo da comunicação. As 5 nomeadas deste ano são Renata Bockel, Head de Engajamento da IBM, que esteve aqui com a gente recentemente, grande beijo para Renata Bockel, Maria Fernanda Albuquerque, diretora de marketing da Skoll, Beatriz Botesi, Country Marketing Manager do Instagram, Fiamma Zarif, Managing Director do Twitter, e Ilka Sierra, diretora de marketing e comunicação das Casas Bahia. Aqui no Brasil o projeto fica a cargo do Meio Mensagem, é um projeto anual, bem restrito, muito interessante, que pega mulheres que estão se destacando e que merecem serem mais percebidas, porque devem continuar se destacando no mercado. Então, grande beijo para todas as vencedoras desse prêmio Women to Watch. Um grande beijo não, falta trazer 4 aqui no programa. Exatamente. Um Só grande veio a beijo Renata. falou. Vamos trazer só ela veio a aqui. Renata, Um precisamos grande trazer as beijo, outras. Vamos isso trazer, mesmo. fechou, vamos nessa. Vamos lá. E seguindo essa linha da valorização das mulheres, nessa semana a Netflix anunciou a Jake Lee, que é ex-BBC Studios, como a sua líder de marketing. Já a Accenture, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, terá a partir de setembro Julie Sweet promovida como CEO para a América do Norte e CEO global. Muito bem. E vale lembrar para você que acompanha o Reclame no Multishow também, e no programa reclame.com.br ou lá no inspired.com.br, a gente tem um projeto chamado See This Woman, que a gente também dá voz a grandes executivas no mercado de destaque. Ano passado tiveram várias grandes executivas participantes, você encontra lá na internet on demand para você rever. E a Beatriz Botesi, que é do Instagram, foi uma das selecionadas para esse ano, então também estará nas lentes do programa Reclame lá no Multishow. Muito bem, senhoras e senhores, voltando para os nossos convidados, Jonathan Higginson, ator. Higginson. Desculpa, meu sotaque neurologuês é um pouco diferente. E Marcos Lacerda, head da Z+. Jonathan, fala pra gente então um pouquinho dessa sua ascendência, da onde vem o Higginson, qual que é a origem do nome? Na verdade, minha mãe foi adotada por filhos de dinamarqueses. E aí ela recebeu o nome e aí eu acabei herdando. Interessante. Conhece a Dinamarca? Foi pra lá? Não. Tem alguma conexão com... Não, nenhuma. Só pelo nome mesmo. Só pela adoção. Sensacional. Mala, você... A gente sabe que nomes são complexos, assim, já passou algum perrengue de alguém não entender? Eu lembro assim, eu trabalhei na About, na revista, da revista About, e uma das primeiras matérias que eu fiz lá em 2006, 2007 foi da 360, uma agência que você trabalhou.
E aí, quando eu fui fazer o texto falando mala, eu já tinha entendido que era por causa das siglas. E aí a minha editora falou assim, você não pode chamar o cara de mala, isso aí deve ser uma brincadeira dos caras da agência, não chama o cara de mala, que os caras vão processar a gente. Eu falei, não é porque ele é chato, é por causa da sigla, do nome do cara. Não, cara, tem um... Teve um perrengue, Gisele Centenário, o tempo todo, né? O tempo todo, até porque, como diz um amigo meu, Gui, cada um tem o que merece também. Mas assim, a verdade é que tem um lado gostoso de ter sido um apelido dado pelo Washington Oliveto, né? Sou fã número 1 dele, ele sabe disso. Mas é complicadíssimo. Tem um outro amigo meu que falou, porra, você deve ser bom pra caramba, porque pra você conseguir vencer com um apelido desse, né, no mercado, e principalmente no Rio, a gente é muito forte, né? O grupo é muito forte no Rio de Janeiro. E parece, inclusive, que no Rio é dobrado esse lado pejorativo do mala. Sim. Que aqui o paulistano, tá, mala, mas vai, é uma linha, assim. Mas no Rio, quando o cara é mala, pô, é mais pesado, né, João? Não sei se você sente isso. Mas é pra, porra, o cara é mala. Mala é uma coisa super... Tipo, né, na dose mais alta do chato. Então assim, cara, mas eu transformei, né, já que o meu ofício é a comunicação, é o marketing, eu sempre transformo na abertura de qualquer reunião de trabalho. Então isso me ajuda pra caramba, porque aquele cliente, às vezes meio mal-humorado, meio chato, você já quebra aí que vem achando, porque você estava falando muito do preconceito, né, gente? Mas assim, a gente também profissionalmente, no nosso mercado, e sofre muito desse preconceito. E vez ou outra chega um gringo novo no Brasil e acha que aqui, pô, só tem índio mesmo, bagunça, e que a gente, cara, é bagunça, que a gente tá roubando, que a gente não faz direito. E o mala serve um pouquinho para quebrar esse gelo quando o gringo pega muito Quando pesado. fala mala já dá um... Explico, vem, não sou mala, baggage, né, bag, então, explica um pouquinho. Mas é legal, é legal que você tem mala como sua alcunha, vamos dizer assim, e venceu e não é mala. Já o Emerson não tem no nome, é mala e não venceu. Então, o que adianta, né? Aí eu sou mala, né? Ele tá pensando que vai responder. A cara dele é tipo, o que eu vou responder pra ele? Não, eu vou responder com conteúdo. Finalmente! Peraí, então acabou o programa, não vai ter mais nada. A gente tava conversando no Facebook ainda um pouquinho do legado que o cinema pode deixar para a sociedade, ou essa tentativa. Você estava falando, Jonathan, bastante. Eu queria que você passasse um pouquinho sobre esse tema aqui no rádio também, e depois eu queria que você, Mala, também passasse isso um pouco pra gente, porque a gente teve no evento hoje de manhã, aliás, o mundo está falando muito de propósito, né? E assim como o cinema, assim como a arte tem essa obrigação de tentar gerar reflexão para melhorar a sociedade, as marcas também têm essa obrigação, e eu acho que elas estão olhando mais para aí. Então eu queria que vocês dois falassem um pouquinho, você do prisma da marca e você da cultura, como é que a gente melhora esse mundo. Acho que não só o cinema, mas a arte de um modo geral, né? O meio de se comunicar, acho que através da música, teatro, cinema, marca... Toda manifestação artística, você tem aí uma chance de causar um impacto positivo, né? Se você está preocupado e dependendo do engajamento com isso, eu acho que é importante que isso seja feito. E eu tenho a sorte, assim, realmente de vir de um projeto, né, de política afirmativa que desenvolveu muitos jovens. Eu realmente posso falar que salvou minha vida através da arte. Eu vivo disso há 20 anos, banco minha família, enfim, sou feliz com o que eu faço. Realmente participei de projetos que levou o Brasil a um outro nível, né, em termos de produção artística. Desde o teatro, a gente já, com Nós do Morro, já fomos para a Royal Shakespeare Company com um espetáculo. Cidade de Deus já foi disputar o Oscar. Tivemos aí uma das séries brasileiras mais polêmicas do momento, que é o Mecanismo. E tudo trazendo uma reflexão. Uma pelo propósito, como você fala, né, do projeto, desenvolver e conseguir colocar profissionais no mercado de trabalho tão elitizado. Outra de serem projetos que tocam em pautas que realmente são pertinentes a refletir sobre mudanças de comportamento na nossa sociedade. Eu acho que a arte tem esse poder. Do lado das marcas, Acho que as marcas acabam muitas vezes acompanhando o que acontece mesmo na sociedade, né? Quer dizer, a gente, a partir do momento que você tem uma sociedade mais antenada, a partir do momento que a arte, né, o cinema, o teatro, a televisão, começa a trazer esse tipo de assunto para o dia a dia, é óbvio que as marcas elas acabam tendo que acompanhar esse ritmo. Claro que as melhores marcas e aquelas... Tem uma pesquisa
que o nosso grupo promove no mundo inteiro, que é muito interessante, cara. 74% das marcas poderiam desaparecer, que não fariam a menor falta na vida das pessoas. 74%. É uma loucura. E talvez a grande maioria dessas 74 é porque também não refletem ou não têm a velocidade de entender o quanto é importante o propósito delas na vida das pessoas. Eu tenho a sorte de ter uma filha de 22 e um filho de 12. E a minha filha, por exemplo, né, que tem ali os meus sobrinhos também, de 20 e poucos, um deles saiu de uma empresa porque ele não acreditava no propósito que essa empresa vendia nos painéis, no site, nas redes sociais. Que era algo inimaginável na época dos nossos pais. Né? Imagina, a gente não tinha esse questionamento. E hoje tem, né? Porque tem que estar aliado, acho que a propósito, né? O seu impacto profissional, ele te faz melhor quando você tem propósito, um impacto positivo. Eu acho que é isso. Assim, como é que vocês, tanto na sua arte quanto na sua, né, na publicidade e na arte cênica, veem esses engajamentos positivos para a sociedade, sendo oprimido, sendo calado pelo governo por várias pessoas e a gente não podendo dar voz, tanto numa publicidade que aconteceu recentemente agora com o Banco do Brasil, como na arte, que a gente é calado e não pode estrear, tem que tirar o programa do ar, porque o programa fala sobre negros, sobre trans, sobre sexo, e isso não é, teoricamente, permitido numa sociedade que estamos vivendo. Como é que vocês enxergam isso? Como que vocês acham que a gente pode ultrapassar esse momento e conseguir atingir a população com arte, com amor, com publicidade, com educação, com respeito? Como é que vocês veem isso, esse momento? Não, cara, assim, eu acho que tem uma palavrinha que ela está presente na história e em todos esses momentos em que alguém ou algum personagem da história teve que romper, né, que é a coragem. A coragem, eu acho que é a grande virtude para que a gente possa atravessar esses momentos mais difíceis e assim, aqueles ícones da história que ficam marcados, que depois se transformam em grandes filmes e que ganham todos os prêmios, etc. e tal. E acho que boa parte dos trabalhos que o Jonathan fez e que eu assisti, mega fã, né, e adorei, trazem também essa discussão, mas são obras corajosas. Então, eu acho que desde de escritores, de diretores, de atores, de empresas que aceitam e que compram essa briga de transmitir, né, coisas que muitas vezes são difíceis, ali, questionáveis, assim como também marcas como outras marcas que acabaram fazendo ou pegando o casting desse episódio que acabou rolando para falar, cara, pessoas com essas características, eu não sei se você viu isso, John, mas uma outra marca em resposta ao que aconteceu com o Banco do Brasil, que né, foi censurado, a outra marca foi lá e falou, pessoas com essas características são super bem-vindas nas nossas campanhas. Foi o que? Então eu acho que essas coragens, o Burger King, né, pô, demais. E teve o Bradesco também, que era muita coragem, a relação do espaço. Eu acho que essa palavrinha, sabe, a coragem de protagonistas como os personagens que acabam virando de fato personagens na dramaturgia, ou de marcas que vão lá e falam, cara, eu vou comprar essa briga, eu vou bancar isso, eu vou bancar essa história, falando. que vão trazendo essa travessia assim, de coisas que antes eram impossíveis a gente imaginar e hoje são lindas da gente assistir, conviver e participar. Essa coisa da palavra é importante da coragem, eu completar, eu digo que a gente tem que ser resistente, que é o que a gente passa a vida inteira. Imagina, fazer teatro nos anos 90, onde no primeiro filme tem que deixar o cabelo black, ninguém tinha cabelo black. A música que tocava na era estilo Ronaldinho, cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Isso já era uma mega resistência, tipo, até hoje assim, a gente acho que enfrenta isso, a gente vai continuar enfrentando isso. Eu acho interessante tocar nesse assunto, é o seguinte, esse momento traz pra gente uma clareza do nível da sociedade que a gente vive. Isso era velado, o racismo era velado, essa estrutura escravocrata era velada, de você massacrar o povo. A gente realmente tem um povo perseguido que são os indígenas e os negros, e aí principalmente se eles não se enquadram, né, nessa sociedade que criaram um padrão, você é oprimido,
uma opressão que pode realmente acabar com o sonho, com a vida das pessoas, que é o que faz a diferença para cada um aqui, né? São os seus sonhos, sua família e sua profissão. São pilares, e a partir do momento que todos os seus direitos, né, para quem vem nesse lugar, é negado, fica difícil competir, fica difícil realmente você desenvolver. E aí o que eu acho interessante das marcas que é bom observar que umas elas aplicam porque está na tendência, é moda, então ela vai ali porque está nessa onda. Na carona, né? Exatamente. E como você falou, acho que do seu menino ou sua filha, outras realmente elas começam a repensar o seu comportamento. Eu fico feliz, assim, a última produção que eu participei de uma série chamada Onisciente, ela fala de um futuro próximo, uma utopia, uma sociedade perfeita, e na produtora, em todos os departamentos tinha uma mina preta, ou um trans, ou um gay, o elenco era diverso, você tinha mulheres e pretos, assim, era confortável de ver, assim. E a gente começar a perceber que se você olhar para o lado e ver que isso não acontece e não achar isso normal, que é o grande lance. A gente tem que fazer alguma coisa, não adianta só ficar calado, porque de alguma forma isso vai te atingir, porque realmente a gente está vivendo hoje, assim, politicamente ou socialmente, a clareza dessa guerra entre oligarquia e o povo. É nítido isso. Esse é Jonathan Hogginson aqui com a gente. Falou certo! Eu aprendo. Falou certo! E Marcos Lacerda, não, desculpa, Marcos Lacerda, head das EMAIS. Mudando rapidinho de assunto, já imaginou como a sua marca, já que a gente está falando de grandes marcas aqui, a sua marca, se você tem uma empresa, uma marca, alguma coisa nesse sentido, pode ter destaque em uma das maiores vitrines da internet. Então a gente está falando da OLX, que quando eles surgiram tinha até um jingle, você lembra do Paris? Que era a cada 1 minuto 4 coisas vendem. Agora, se fosse atualizar, seria a cada 1 minuto 50 coisas vendem, cara. É surreal. A cada 5 carros vendidos no Brasil, 1 é por meio da OLX, hoje é o aplicativo de vendas mais baixado da App Store e da Play Store. Então, se você quiser resultado para sua marca, a OLX é a melhor e mais completa plataforma de mídia para o seu negócio. Se ela faz tudo isso pelos usuários, imagina o que ela pode fazer pela sua marca, Edu. Então fica ligado, quem sabe você se anuncia lá na OLX ou anuncia um serviço interessante, vende rapidinho, cara. Já dei meu parecer aqui, de verdade. Eu botei um fogão ali, eu tive que tirar o Edu falou que queria vender a mochila dele um dia. Ele pode colocar na OLX. Você não pode. Se você quiser vender uma mala, não pode ser o Emerson Souza, porque você não pode vender seres vivos lá. Mas se for uma mala de verdade, de viagem, então você pode vender na OLX. Pelo menos eu já fui classificado como ser vivo, já tô melhor hoje. Você tá subindo no conceito já tô até melhor. A gente não falou sobre vida inteligente ainda, mas a gente chega lá. Aliás, um abraço pro pessoal do OLX. Hoje a gente teve um After Cannes, um evento super bacana. Se você perdeu, tá lá no facebook.com/programa Reclame, a live que a gente fez junto com a Lab 3 TV. O pessoal da OLX produziu, a gente levou alguns jurados de Cannes para falar, alguns outros especialistas, inclusive Renata Boca estava com a gente lá da IBM, o Gui Jarrara estava lá, Rafael Donato da David, uma galera muito bacana participou com a gente, então dá para recuperar por lá se você gosta de criatividade, quer saber um pouquinho mais do que aconteceu em Cannes. Edu Pares, o que você separou pra gente tocar nessa? Vamos, já que a Jo falou que o Mala chegou bem agasalhado aqui, a Jo do 22 já te mandou esse recado aqui, a gente vai com o Jimi Hendrix com o Hey Joe aqui, vamos lá. Sensacional, eu vou ficar tentando entender essa conexão. Não, mas a conexão é simples, é porque eu quis. Muito bem, cara. Mas era 15 ou era Jimi Hendrix? Hey Joe pra vocês, a gente já volta com o Roger. Jesus! Muito bem, você ligado com a gente no Facebook, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, ó, Felipe Andrade com a gente também, um abraço pro grande Felipão. Perfeito. Silmara Lins, sempre também com a gente. Sempre com a gente. A gente já falou um pouquinho do mecanismo, vamos nesse último bloco falar um pouquinho mais de como tá essa segunda temporada, a repercussão com o Jonathan. E a gente separou o próprio Jonathan falando um pouquinho do personagem pra ele, um vídeo exclusivo pra vocês no Facebook, dá uma olhada, a gente já comenta por aqui. Você é a polícia? Não. Mas eu já fui. Não é mais.
mas está na pista. O que você está procurando? A verdade. Acho que quanto artista, ator, assim, pra gente, quanto mais complexo, mais difícil, mais interessante. A gente está sempre buscando desafio. E ali a gente tentou humanizar os personagens, né, na sua dosagem ali, com o que já estava escrito, com o que já estava construído, com uma história que é real. E como se dá, na verdade, a relação desse cara, desse garoto que chegou nesse lugar, né, que o objetivo não era esse. É interessante a gente entender que eles estão ali completamente envolvidos numa investigação e que quando se dá nesse lugar, ele percebe o conflito que ele criou de acordo com a sua trajetória. Essa ideia das ações e políticas afirmativas, que dá acesso, né, à representatividade, diversidade na nossa sociedade, e ele está de encontro com a pessoa que realmente proporcionou essas possibilidades. E aí esse conflito da ética e a moralidade, o que é certo, o que não é, o que é errado, o que ele deve fazer, e ele está ali cumprindo simplesmente o papel dele com excelência, porém os seus conflitos pessoais e internos também estão ali naquele momento, e a gente tenta deixar claro essa relação profunda que ele tem com esse personagem que representa, enfim, que é representado lá na série. Muito bem, esse foi o próprio Jonathan falando um pouquinho do personagem dele, de um mecanismo. Quando a gente voltar para a rádio, a gente fala um pouco mais profundamente, mas tem perguntas interessantes aqui rolando no Facebook. Então, a Silmara Lins pergunta como é que tá a sua relação com o Vidigal, se você mora lá ainda, ou se você frequenta, como é que funciona isso? Na verdade eu tô passando uma temporada aqui em São Paulo, vim fazer uma série, Onisciente, minha segunda série original da Netflix aqui. E aí resolvi ficar por conta de alguns projetos que estão rolando aqui, mas a gente costuma dizer que eu sou vidigalense, meus amigos, minha família, todos estão lá. Minha relação é intensa. Quando você não tá fora do Rio, você tá lá? Tô lá, o Nós do Morro lá funcionando, a resistência lá, sobrevivendo, tentando passar por essa fase sombria, mas tá tudo lá, enfim. A gente vive atravessa um momento muito caótico, eu vou te dizer, assim. Dá uma chuva, a cidade não aguenta, se arrebenta, os caras não têm estrutura para resolver. Recentemente teve isso, né? Eu vi a Roberta postando, todo mundo se mobilizou para conseguir. O Rio de Janeiro inteiro, assim, eu não digo... Eu ainda falo assim, o Vidigal fica ali na Zona Sul, entre dois dos mais nobres do Rio de Janeiro, que é São Conrado e Leblon. E acontecem essas coisas, caiu uma ciclovia, né? Alaga tudo. Essas coisas absurdas, né? Imagina dentro da Zona Norte, lá onde não é cartão postal. Então assim, o Rio de Janeiro está abandonado, você fica muito triste, porque você tem um potencial, você tem, né, empresas, você tem mão de obra, tem um povo ali dedicado, né, tentar pelo menos... A gente está investindo lá, cara. A gente está montando, tá triplicando o tamanho do escritório. Não, eu sei, tem amigos meus também lá com empresas. Até Resiliente, já que você falou da resiliência. Patinete, parceiro meu, que é dono da empresa. Tem um movimento assim, de apaixonados pelo Rio de Janeiro tentando ajudar a resgatar esse projeto. Há muito tempo, né, cara? Mas é que tem poucos atrapalhando, mas é que atrapalham muito. Mas são poucos, porque a maioria... Vamos voltar para lá já e falar isso. Fazem um barulho chato. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 22 horas, 5 minutos. A gente batendo um papo hoje com o Jonathan Hogginson, ator de O Mecanismo atualmente. Tá gravando outras duas séries que ele vai comentar pra gente como é que tá também essa história. E Marcos Lacerda, head da agência Z+. Natália Rodrigues, chegou a hora de saber o que você descobriu essa semana. Achado de Natália Rodrigues, o que tem para essa semana? Falando em resistência, já que a gente está falando sobre isso,
A minha dica cultural da semana tem muito a ver com isso. É um espetáculo que está em cartaz no Sátiros, que conta a história de uma atriz trans cubana que veio para o Brasil jovem, ainda homem, e aí conta toda a história dela, como ela passou até ela virar trans e se tornar uma das maiores divas do teatro alternativo de São Paulo, que é a Fedra de Córdoba. Então o espetáculo se chama Entrevista com Fedra e é incrível. A história dela é maravilhosa, a forma que foi escrita também é maravilhosa e o mais legal de tudo, que quem faz ela, quem interpreta ela é a primeira bailarina trans do Municipal, que é a Márcia Daily. Então vale muito a pena, tá todas as segundas no Espaço dos Sátiros, na Praça Roosevelt, que fica na Roosevelt, no número 222, às 21 horas, todas as segundas-feiras. Vale muito a pena assistir. E é bacana também porque tem muita coisa assim na Praça Roosevelt, nos Sátiros, que foge um pouco do circuito tradicional, então é um programa de segunda-feira, que nem sempre, geralmente é quinta a domingo, de sexta a domingo. Então se você quiser um conteúdo cultural de qualidade, numa segunda noite, fica a dica dos Sátiros. Nome da peça? Entrevista com Fedra. Entrevista com Fedra. Muito bem, Natália Rodrigues, voltando ao nosso papo com o Jonathan e com o Mala. Jonathan, fala um pouquinho dessas séries que você está fazendo, começando com o Mecanismo. Sim. Mecanismo foi uma série que a primeira temporada dividiu bastante opiniões, Sim. especialmente por alguns fatos ali que ficaram mal interpretados, mal encaixados, Sim. em bocas, porque é baseado em fatos reais. Sim. Teve muita gente que criticou por esse sentido. E a segunda temporada, até agora eu não assisti ainda, mas eu vi muito mais um lado positivo da história. Como é que você está enxergando a repercussão e como foi para você fazer essa segunda temporada? Eu queria saber em qual momento agora o Dimas vai trocar mensagens com o Rigo. Eu não vi ainda, estou na segunda, não vi ainda. Você tá adiantado, você já está adiantado. Chata essa daí, né? É outra série, né? Assim, eu na verdade acho que a gente tem que considerar a direção da obra. A gente está falando do Padilha e a gente sabe como que ele se manifesta. Acho que essas polêmicas elas têm a liberdade da licença poética de você é dono da sua obra, você pinta como você quer. Quiser. O brinquedo é meu. E se é para causar isso ou não, a gente não sabe, porque, enfim, tem uma total controle do que está fazendo, sabe o que está fazendo muito bem, faz, né, com muita excelência. Eu tive a oportunidade, assim, primeiro, o personagem era muito pequeno, assim, era só um complemento de uma equipe ali, que realmente ela existe, né, baseado em livros, a gente teve acesso a algumas informações e tal. Só que, considerando que aí eu entro como um ator negro nesse esquema, representando podendo representar todo um outro lado da história, eu comecei a ganhar espaço na série por conta disso, e algumas, eu digo, liberdade artística, assim, eu fui começando dando pistas na primeira temporada para o autor ou o diretor alimentar essas ideias e tal. Eles abraçaram a minha proposta, assim, realmente foi um trabalho interessante porque ele era vivo, a gente vê a informação e aí estava filmando, separava o set, via os anúncios e tentava, às vezes mudava o roteiro voltava, a gente, enfim, foi um trabalho muito intenso, me transformou muito, porque hoje eu percebo que todo personagem, toda obra, ela tem uma responsabilidade política, mesmo que seja Aladdin, né? Você tendo o Will Smith como um personagem negro, a Jasmine realmente Os personagens árabes realmente árabes, e feminista, e dando outra perspectiva, né, para as obras que a gente acha que realmente só está contando uma história lúdica. Então, assim, o Mecanismo acho que foi um divisor de águas na minha carreira, principalmente de estar atuando numa série de importância mundial. A gente está falando de uma plataforma que chega em qualquer lugar, para qualquer pessoa, fácil. E eu recebo o retorno na rua é interessante porque parece que eu estou fazendo
novela, as pessoas param e comentam. Já é uma mídia de massa, né? Assim, isso é absurdo, porque assim, você vai lá e escolhe, a gente até brinca assim que nossos filhos vão falar assim, tá brincando que vocês tinham que ir pra casa assistir aquele programa. Tal hora, isso já vai esperando passar alguma coisa legal. Isso vai deixar de existir. Já tá assim. Né? Então assim, é um conteúdo que atrai as pessoas e enfim. E como você falou, a segunda temporada eu acho que ela dá espaço para você, para um outro ponto de vista, você refletir e entender que o diretor está ali realmente atendendo, acho que uma demanda de pauta. Foi interessante a segunda, porque a gente se sentiu muito oprimido, como você pode, porque assim, não esperávamos que poderia acontecer o que aconteceu. Vamos pensar que realmente a gente, com essa resposta, eu confio muito na contra-resposta, né? Acho que a contrapartida desse momento será a gente vai evoluir, vai amadurecer muito com isso. Acho importante, o Brasil não está preparado para um monte de coisa e a gente acaba percebendo que acho que faz parte da evolução, da gente se perceber enquanto nação. E eu estou aí, na verdade, acho que as polêmicas elas acontecem quando realmente ela toca num assunto necessário, porque quando o assunto é desnecessário você nem para pensar e refletir sobre o assunto, exatamente. Passa por cima. E aí estou na minha segunda série, que também fala um pouco sobre isso, de uma forma um pouco mais lúdica, que é o Onisciente, o mesmo autor do 3%, que é o Aguilera, que é um cara que está despontando muito assim na Netflix, está na sua 4ª temporada do 3%. E aí eu estou fazendo essa segunda série dele original, que fala sobre privacidade versus opressão, enfim, essa segurança versus opressão e tal. E está sendo bacana assim, trabalhar nessa plataforma, os temas, a política de trabalho, assim, você tem que ter palestra antimachista, sabe assim? Maravilhoso. Você tem que ter todo um conceito, aí você aprende com a equipe, aprende com o tema, aprende com o impacto que isso pode causar. Estar aqui com vocês, podendo bater esse papo aqui, poder trocar essa ideia, é uma oportunidade assim, de a gente tocar em assuntos que às vezes, normalmente a gente não tem a chance de falar para tanta gente assim. Não, o prazer é todo nosso. Que bom que vocês estão curtindo o trabalho. É porque muitas vezes a gente não tem poder de fala, mas aí, como ser humano, a gente tem que ter poder de ação, né? Então, a gente tem que falar, a gente tem que... Mas você se sente oprimida aqui? Porque aqui você acaba sendo também a única menina eu oprimida? Bom, aí eles me mandam embora, porque eu já sou uma atriz de esquerda, se eu for ser oprimida, eu tenho que sair do programa. É sobre isso que a gente fala. A minha voz se você for perceber, estamos aqui, ó, tem uma mina só falando. Assim, e que bom que tem uma mina, né? Porque antigamente nem mais tinha. Do que uma mina, e eu virei um dia pra eles e disse, gente, vocês têm que ter uma mulher. Foi quando eles me chamaram pra entrar aqui. Não, a gente já te dá a Tuti antes, hein? Teve a Tuti, verdade. A Tuti estava aqui, verdade. Bom, deixa eu mudar um pouquinho, falar um pouquinho do... Vamos falar da Top 10? Vamos falar de Top 10. Nossa! Fez o... A gente está falando de projetos e possibilidades que dão prazer, e tal, como os projetos bacanas que você vem participando. E você, quais são os projetos que você participou que te deram mais satisfação? Aí pode ser o show, pode ser, sei lá, X. Eu sempre tive, graças a Deus, muita sorte. Sabe, esse negócio de o cara tá sendo humilde, não, eu acho realmente que eu sou um cara abençoado, assim, agradeço muito, eu sou quase um carioca de alma, assim, vou muito pro Rio, gosto do Rio, e sempre que eu entro no mar eu rezo e agradeço muito, porque eu acho que eu sou um cara de muita sorte. Mas eu consegui associar aquilo que me pagam para fazer, né, que é para tentar ajudar na construção de marcas, a projetos incríveis, assim, tem um assunto que sempre me toca muito, que é a música, por exemplo, então eu trabalhei com a marca Skol muitos anos da minha vida, e aí tive a sorte de participar de alguns movimentos de transformação mesmo, assim, da música, né, enquanto estava tocando um estilo musical, de repente vem uma marca e propõe um outro estilo musical, e que depois de 2, 3, 4, 5 anos, a música eletrônica aconteceu no Brasil.
né? E eu sei que a escola teve uma participação muito forte, muito grande. Eu não trabalho com a escola, então não estou fazendo nenhum merchan aqui na escola. É um projeto que criado, nasceu como projeto e depois virou produto. E é isso que é legal, assim, é um projeto que nasceu dentro da agência mesmo, junto com o cliente, com grandes amigos que eu tenho da vida, Pedro Cruz, Marcelo Toledo, todo mundo aí. E depois virou um produto. Então é muito legal quando isso acontece, né? Eu acho que eu tenho um projeto pessoal de música também com o meu sócio Beto Lima, que a gente fala de música e propõe de fato fazer com que alguns artistas que às vezes não têm tanta expressão também aconteçam no mercado tão competitivo quanto o da música. Isso me dá muito prazer. Então, além de trabalhar para as marcas, e poderia falar aqui mais 3 ou 4 projetos bacanas, mas também falar de projeto de vida, né, que é poder estar junto ali e ver a música, né, atender, atingir, se transformar alguns momentos das vidas, se não a vida de pessoas, mas alguns momentos da vida, o que para mim já é bacana pra caramba. Que projeto que é esse? A gente tem uma empresa chamada Soul Time, e a Soul Time ela tem 3 pilares, na verdade. São projetos proprietários, a gente também empresaria alguns músicos e a gente participa da comercialização de algumas histórias. E a gente vai cavando, meio quase como se fosse aquele olheiro de futebol, e entendendo alguns músicos, alguns artistas que não vão ter grana mesmo para fazer aquilo acontecer, e a gente usa a pequena estrutura que a gente tem lá, mas em prol desses artistas. Então a gente entrega para eles uma estrutura técnica e uma estrutura comercial e uma estrutura de relacionamento para fazer com que eles tentem ir adiante, né? Uma oportunidade. E aí tem lá uma artista que é a Isadora, que está indo super bem na Soul Time, enfim, ela já era talentosérrima, já canta super bem, atua muito bem, e a gente dá esse empurrão, né, na tentativa de seguir. Então, isso é muito bom, né? Quando você consegue fazer as duas coisas, assim, trabalhar para a marca e também naquilo que você acredita. Você também trabalhou no primeiro show do YouTube no Brasil, como foi isso? Cara, então, mais uma dessas sortes. Eu estava na FNASCA, outro gênio da publicidade que é o Fábio Fernandes, e a gente conseguiu fazer uma campanha, a primeira vez que o YouTube vinha para o Brasil, e a escola promoveu. O show não foi no Maracanã, cara, porque foi lá, foi tão longe que foi complicado. No Rio foi um perrengue, porque os produtores do show acabaram negociando com a Sete e tal, com não sei o quê. Então eu, por exemplo, que estava trabalhando, eu cheguei nas 3, 4 últimas músicas do YouTube. Mas não foi no Maracanã, eu não me lembro exatamente onde foi, se foi onde é o Rock in Rio hoje, mas foi num lugar assim que era difícil, o Rio Centro era difícil para chegar. Lá depois da Barra. E em São Paulo foi no Morumbi, e a escola na época tinha um projeto que era o Skol Rock, e a banda que venceu o Skol Rock, que era uma competição mesmo de música e tal, abriu o show do YouTube. Então imagina esses moleques. Numa época que era praticamente inalcançável isso, né? Impossível de rolar. Não tinha concursos assim, não tinha internet. Não tinha nada disso que graças a Deus hoje tem também, né? Então foi um barato. Só pra gente não deixar passar batido, Mala, a gente falou que você trabalhou em banco, mas que não foi caixa nem nada disso. Você lançou o Banco Original no Brasil, você virou o cara do marketing ali, né? Então você trocou de lado do balcão, como a gente costuma falar no mercado. Como é que foi a experiência de trabalhar no marketing, ser cliente? Você exigiu muito da sua agência, falou, agora eu vou me vingar, eu vou eu acho que eu fui um puta cliente legal, né? Eu acho. Mas assim, foi uma experiência maravilhosa, porque mais do que trabalhar num banco, que por si só já é uma coisa meio diferente para minha carreira, né? Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Mas tem um pouco a ver com esse nosso papo, porque o Banco Original, cara, foi o primeiro banco de verdade a romper o modelo dos bancões que existem no Brasil, que são ótimos, eu gosto de todos, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, etc. Mas assim, o Banco Original foi o primeiro a dizer, ou a propor para o mercado e para o Banco Central, e foi uma conversa de 8 meses, que não precisaria haver um gerente para você abrir uma conta, porque o gerente ele tem uma participação importante na abertura, e para o Banco Central a única maneira de saber se você era você mesmo e não ia fazer nenhum tipo de crime, falcatrua, etc e tal, era ter um gerente para bater o olho e fazer o que eles chamam de know your customer. Eu vou saber quem você é. E o Banco Original demorou um tempo, foram 8 meses, mas foi o primeiro banco. Hoje, graças a Deus, tem vários, e muito bons também. Mas eu acho que o mais legal de tudo não foi a campanha com o Bolt, não foi o banco ter 1 milhão de clientes hoje, não foi o banco já ser um banco hoje de sucesso, né, com muita gente competente.
mas foi ter sido o banco que rompeu um modelo de mercado. Isso me deixou amarradão e por isso eu fui trabalhar no Banco Original, fiz parte de um time cujo principal objetivo era quebrar a lógica de um mercado. E hoje parece meio óbvio, mas nenhum banco abria conta no aplicativo, nenhum banco fazia transação como faz hoje nos aplicativos. Sem você ir lá, pessoa física, acho que romper de novo, voltando essa questão da coragem, de você ir lá e enfrentar, foi uma experiência muito bacana na minha vida, além de ter feito grandes amigos e ter tido como chefe o Henrique Meirelles, que é um gênio. Só o Henrique Meirelles. Somente, apenas. Jovem de 70 e vai fazer aniversário em agosto, 70 com um cara muito jovem, assim. E é um pouco do que a gente fala aqui, da história da comunicação estar no dia a dia das pessoas, sem elas perceberem. A gente não fala de publicidade, a gente fala de como a comunicação muda, e a gente está falando da comunicação dando oportunidade para pessoas, mudando comportamentos, mudando tecnologias, mudando comportamento no sentido mais amplo possível da palavra, né? É um pouquinho do que a gente tenta mostrar aqui no Rock Reclame para vocês, nossos queridos ouvintes. Jonathan, para a gente finalizar, a gente está quase chegando no final já. Uma coisa que a gente sempre pergunta para todos os nossos convidados, baseado na profissão, no que você conseguiu sendo ator. Sucesso internacional com Cidade de Deus, o Mecanismo agora na Netflix é uma plataforma internacional. O que você vivenciou, qual foi a experiência incrível, ou pelo menos diferente que você teve, que você não teria se você tivesse seguido alguma outra profissão, que te marcou assim, mais do que o sucesso na própria profissão, alguém que você conheceu, um lugar que você conheceu, uma experiência que você teve, graças ao sucesso que você está tendo na sua carreira, assim. Tem alguma coisa que te salta aos olhos? As experiências em todos os processos é o bem mais valioso que eu tive na profissão. Em cada processo você mergulha em um tema, você desenvolve e aprende novos assuntos e a lidar com as diferenças, enfim, com essas questões, dessas pautas. Agora, eu posso dizer que, nossa, assim, eu fui para Cannes lançar o filme. De cinema, que é muito mais glamouroso que o nosso de publicidade, digamos assim. E o filme numa mostra ao concurso, que não tinha prêmio, mas foi muito bem recebido. Eu vi o último jogo do Michael Jordan, eu era representante da NBA aqui no Brasil, e aí tive esse acesso de conhecer o tiozinho que inventou a marca e todos os grandes atletas. Que experiência legal, né? Essa foi bem louca, assim, Shaquille O'Neal, os caras assim, de perto, assim, na mesma sala, assim, bem louco, assim. Eu não falo inglês e era bem... Eles só estavam no andar, o povo. Exatamente, eu ficava meio assim... Eles estavam em outro patamar de centimetragem. Mas teve no mezanino. essa experiência e hoje, assim, cada vez mais, assim, eu me surpreendo com isso. Mas de perceber o quanto você é uma referência, assim, isso até me deixa um pouco preocupado com o tamanho da responsabilidade que você acaba provocando nas pessoas, a coisa do sonho, do moleque que está lá produzindo e fazendo arte, o quanto ele... se espelha em você de alguma forma, e você não pode também dar uma escorregada. Exatamente, você você tem que manter aí essa responsabilidade. E os projetos que a gente vem fazendo, desenvolvendo, realmente vai mostrando essa possibilidade e reafirmando que é importante o acesso. Sem dúvida. Mala, alguma coisa que te marcou, tirando essas coisas? Já falou de YouTube no Brasil, já falou de algumas coisas, mas teve alguma experiência, assim, um lugar, uma pessoa, alguém que você conheceu graças à profissão, assim, que você não ia ter tanto acesso? Eu acho que várias, né? Várias pessoas, dando aquela puxada de saco básica aqui, pô, né, tô do lado do cara, que até outro dia eu tava lá no meu cafofo assistindo ali, lá no Netflix, né, ali, pô, dando uma parada pra pegar, o cara tá aqui do meu lado agora, é demais, né? Eu acho que a profissão que a gente escolhe para ter, de novo, né, eu sou pai, né, então tem a responsabilidade aqui também de pensar e de sempre, às vezes, até querer me meter na vida dos meus filhos, e a gente sabe que no final das contas a gente não se mete, não tem nada a ver, não vai conseguir nada daquilo, mas no final eu consegui hoje ter a oportunidade de fazer o que eu adoro fazer. E eu adoro mesmo, e já faço há algum tempo, e já era para estar cansado de fazer isso, e não canso, né? A gente se encontra por aí, com o Emerson principalmente, e sempre vibrante, porque você tem a oportunidade, cara, de aprender o tempo todo, o dia inteiro, ser desafiado
O tempo todo. Imagino que a carreira de ator, em cada projeto, tem um pouco disso, né? De você ter que descobrir alguma coisa que você dá aquele friozinho que você não sabe. Na minha carreira hoje também, toda hora chega alguma coisa que eu não tenho a menor ideia como funciona. Toda hora chega uma nova ferramenta, uma nova metodologia, uma nova coisa da mídia digital, uma nova coisa que me perturba e eu tenho que ir lá descobrir e perceber que dormir 3, 4 horas por dia, na verdade, é o que me basta, porque eu aprendo muito nas outras 19, 20, a gente vai jantar, então eu vou de novo dormir só 3 horas, né? Mas assim, então a chance de estar ao lado de grandes craques que você vê por aí, né, na televisão, na série, naquilo, na vida real, e poder se aproximar e aprender um pouquinho, eu acho que é um prazer que poucas profissões acabam dando na vida. E eu tenho até uma pergunta para você, fazendo o papel de vocês aqui. Manda bala, o microfone é aberto para tudo aqui. Mas assim, sem clichês, né? Mas você tem algum critério na escolha de um trabalho publicitário, assim, ou você, não, cara, se a grana for boa, eu vou lá, vou fazer, e o problema é de quem está me contratando. Ou se tem... Estava discutindo sobre isso, até onde o propósito, ele pode limitar a sua profissão, o seu trabalho. Tipo assim, eu sou um cara que eu não como carne, eu não sou vegetariano nem vegano, mas eu sigo uma dieta vegetariana. Eu não como frango, eu não tomo leite, assim, eu tenho um hábito um pouquinho aí alternativo na alimentação. Só que se, de repente, uma empresa me oferecer aí uma boa proposta para talvez vender algo que as pessoas consumam, eu vou propor eles para anunciar essa ideia de que sim, se você quer consumir isso, é liberdade do indivíduo. Agora, eu não aprovaria. Porque acho que existe uma coisa do que você falou que é interessantíssimo. Mais de 60 empresas... 74% pode desaparecer amanhã. Elas não são necessárias na nossa vida. É uma questão... Se a gente mudar a frase, é o seguinte, a gente só precisa de 30% das empresas. Ou seja, as outras são um excesso. Então, assim, acho que a gente pode... Se a gente assumir isso, e aí você pensar em distribuição de renda, igualdade social, racial, acho que essas empresas sempre sobreviveriam, porque todo mundo quer ter acesso. Nós somos consumidores. A pessoa que é discriminada, ela consome, tem um iPhone. O cara tem um iPhone, todo mundo tem roupa, quer ir ao cinema, quer ir ao teatro, quer curtir com a gata, quer comprar alguma coisa pro pai ou pro filho. Nós somos consumidores por natureza. Isso é um maior vício da sociedade. Você quer ter algo, principalmente se o cara lançar outro novo igual a esse, você vai querer comprar. Vai querer ser o primeiro a comprar. Eu vi um artigo que fala assim, a gente tem vício na surpresa, em abrir embalagem, que louco, né? algo novo, sabe assim? Total. Tanto a tiazinha que muda, ela pega aqui e muda, sem ficar mudando, de mês, semana em semana ela muda o negócio, que é para ter a sensação do novo. Então eu acho que é assim, pensando em que impacto isso vai gerar, eu talvez não negaria, porque eu tenho uma filha para criar também, tenho 2 filhos para criar, não tenho, hoje a gente pensa assim, eu consigo com isso fazer algo que defenda o meu propósito. Isso talvez me dê estrutura para defender o meu propósito, porque é o que eu já venho fazendo desde sempre. Maravilha, 10% pro Reclame. É isso. Obrigado pela pergunta, porque assim, é legal a gente poder expor ideias que... exatamente, porque realmente tem coisas que podem... A gente vive numa sociedade onde assim, não pode errar, mas eu acredito que devemos errar. A arte me propõe isso. E a coisa de você não ser coerente. A vida é uma incoerência, né? Então, assim, por que não ser incoerente? Você, grande líder de agência ou profissional de marketing que está ouvindo o Jonathan Robbins, aqui o cara, diga que você ouviu. Já fecha o contrato, já patrocina o pessoal lá do Nós do Morro. Ana Paula, e aprova amanhã a campanha com o Jonathan. Diga que você ouviu no Rock Reclame que você quer 10% sugestiva, o cara aqui é muito... Nossa, tô sacando. Já fecha aí o patrocínio comercial, né? Melhor
mala que ele já fez. Mala de dinheiro, pô, mala de dinheiro. Se espirrar, saúde. Senhoras e senhores, estamos chegando no final. 22 horas 30 minutos, nosso programa está acabando. Que papo com o Jonathan Hogginson. Olha, acertou! Edu, Caran, Emerson, Natália. Mas quem falta? Acho que é só. E uma ala. Não, mas uma tá parceiro. O Mala vai xixi em mim, não vai ser mal. Foi um prazer enorme bater um papo Agradecer com você, você, conhecer um ouvintes. pouquinho mais da sua história. E você está em cartaz, digamos assim, no mecanismo. Pós-crédito da vida. Quando quiser assistir primeira temporada, segunda temporada, Cidade de Deus deve estar lá também no cardápio. Tem, claro que tem. Muito bem, foi um prazer enorme bater um papo com você, Prazer cara. falar com vocês. Marcos Lacerda, head da Z+, de tantas outras grandes agências, do Banco Original, que currículo que o rapaz tem também. Foi um prazer enorme ter você com a gente aqui. Obrigado, uma delícia, obrigado. Natália Rodrigues, nossa musa marota, nossa borboletinha, com asas congeladas. Natália Carioca? Não, eu sou Quase, paulistana. quase. Ela tem alma Tem carioca. ginga, tem a Mas ginga. tem alma carioca. Tá passando mais frio ainda por causa da alma carioca. Porque o carioca faz 22 graus, o pessoal sai de blusa. Mas Lá. eu tenho uma alma carioca fajuta porque eu não vou à praia, mas eu tenho uma alma carioca. Muito obrigado por Obrigada mais uma a todos, participação. gente. Ele também Emerson foi um pouquinho mais quente, Emerson Souza. Hoje. Emerson Souza ainda tá no Rio, meu querido. Ele vem quase de sunga pra cá hoje. Isso é bom, é bom. Jonathan, obrigado. Puta, muito legal ter você aqui. Imagina. Essa história bacana, poder falar de assuntos tão legais que com propriedade a gente não vira oportunista. Né? É nossa Djamila Ribeiro, lugar de fala. Sim. Isso aí. Sensacional. Então é muito legal ter esse Obrigado. espaço. Mala, fazia tempo que a gente tava tentando ter você aqui, também acho que foi legal pra caramba. Eu acho que essa dupla foi bem legal. Acho que Formou, a gente mostrou dois campos da sociedade Vocês eu têm acho que fechar que negócio. são complementares. Eu me sinto um cara de sorte também quando tem esses cara. encontros. É. Nós Bom, né? todos aqui somos de sorte. E eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui no Facebook. Tiveram muitas A galera, perguntas cara. que elas foram respondidas naturalmente, porque a gente abordou vários temas aí, mas Renato Teodoro, Everton Silva, Silmara Lins, Iracema Planche e mais um monte de gente bacana, Maria Aparecida Reis. José Luiz Vaz entrou aqui também, muito Rodrigo obrigado pela Cerveira. audiência, pela participação. São vocês que são responsáveis por Simone Clias Isso aqui. acabou de entrar aqui também. Um beijo pra Beto Realba, que tá aqui com a gente no estúdio também. Exatamente. Agradecer muito a Lab 3 TV, que faz as nossas transmissões lá no facebook.com/programa Reclame, também no Facebook da Kiss. Então, se você perdeu, volta lá, tem os programas anteriores, se você gostou do Rock Reclame, para assistir também, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Grande abraço pro Marcinho Bertolone, pro Pedro Viana, para toda a equipe da Lab 3 que dá essa força pra gente. Nosso diretor-geral Roger Garcia, o homem da batuta, nosso produtor Allen Lins, que corre atrás dos nossos queridos convidados toda terça-feira. Os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz. Grande beijo pro Luiz Sanches, pra Renata Lorena, Daniel Belo, Dario Forghieri, Alex Pagliarini e César Ranieri. Parabéns pela data. Edu Pares, muito boa noite. Boa noite, olha, eu sou fã, a Vera, ela mandou aqui uma oração de São Bento pra você, tá? Em latim, tá bom? Depois você manda um beijo pra ela, tá? Eu vou treinar. Eu tava caprichando no dinamarquês, eu vou treinar o latim agora. pra Aprendeu no dia. Muito bem, muito bem. Esse é o Rock Reclame, terça-feira, 9 da noite. Toda terça a gente está aqui com convidados especialíssimos. Espero que vocês estejam curtindo e mandem, aproveita lá no Rock Reclame também, manda sua pergunta, manda quem você quer ver por aqui, que na medida do possível a gente traz. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui, terça que vem tem mais, tchau, um abraço!